acordo, nós votamos nós dois juntos. O que for o contrário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao deputado Chico Vigilante que ajude-nos a secretariar os trabalhos, lendo os expedientes que estão sobre a mesa daqui a pouquinho. Quero chamar todos os meus colegas deputados que estão nessa casa, avisando a eles que o povo já está na galeria esperando pelo apoio deles, apoio ao projeto. O pessoal aqui elegeu os deputados que hoje estão aqui nessa casa, espera agora a contrapartida. Então, que venham todos, que a casa do povo está cheia, tá certo? Que todos desçam do gabinete e venham acolher o pedido dos nossos eleitores. Peço ao deputado Chico Vigilante que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa. Projeto de decreto legislativo da deputada Arlete Sampaio, concede título de cidadã honorária de Brasília à professora Maria Holanda Lopes Carvalho. Projeto de decreto legislativo, deputada Érica Cocai, concede título de cidadão honorário de Brasília aos senhores Manuel Tranquilino Nascimento e Wilson Pimentel Ulloa. Moção, deputada Érica Cocai. Parabenizo o Movimento Nacional de Educação no Trânsito, Monatran, pela campanha cidadã pelos idosos e pessoas com deficiência, realizada em todo o território nacional. Requerimento, deputado Chico Floresta. Requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei número 2034 de 2005, que torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas escolas públicas e privadas e dá outras providências. Mais uma vez, faço um apelo a todos os deputados que encontram seus gabinetes ou nas dependências dessa casa, que venham para o plenário, porque a pauta está cheia e temos projetos extra pauta aqui, esperando o apoio de todos os deputados para apreciarmos nessa tarde, que a galeria já está repleta de servidores que necessitam nessa hora do apoio dos parlamentares. Peço ao deputado Chico Vigilante que possa proceder a chamada dos parlamentares para a conferência de quórum. Deputado Agrício Braga. Ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputada Anicéia Machado. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta. Ausente o Chico Floresta. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Eurides Brito, presente. Deputado Expedito Bandeira. Expedito Bandeira, ausente.
Deputada Ivelise Long, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado José Dimar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Maria da Guia, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Peniel Pacheco. Salvou a paz, Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Está ausente, mas está na casa, está cuidando de afazeres, está recebendo o presidente da Nova Cabo, daqui a pouquinho está aqui para votar os projetos com vocês, viu, Fábio Barcelos? Senhor presidente, existem 7 deputados em plenário, acordo para o debate. Então, se há acordo para o debate, nós vamos abrir o comunicado de líderes. Chamando, fazer uso da palavra, deputado Leonardo Prudente. Na sua ausência, deputado Augusto de Carvalho. Na sua ausência, deputado Peniel Pacheco. Fale. O pessoal de carreira lá, atividade fazendária lá. Tem um projeto do governo. Acho que tem um projeto do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu desejo usar a tribuna nesse instante, em primeiro lugar, para parabenizar os servidores da carreira fazendária, que vai receber nesta casa a votação do projeto que altera a denominação, e eu creio que vai ser uma oportunidade importante para que a Câmara se manifeste a respeito desse tema. E queria, senhor presidente, com o meu registro nessa oportunidade, enfatizar o quanto tem sido desagradável para nós, deputados, a não votação dessa casa dos projetos que estão pendentes de deliberação. Ontem, por motivo de força maior, essa casa se reuniu, debateu questões ligadas aos partidos, aos interesses dos parlamentares, mas não viabilizou a votação dos vetos que estão obstruindo a pauta. E eu queria, senhor presidente, fazer um apelo para que hoje, em plena quinta-feira, nós não omitíssemos no sentido de que passássemos em brancas nuvens sem definir, sem decidir a questão dos projetos que estão obstruindo a nossa pauta. Acho que é importante, sim, votar aqueles projetos que estão bloqueando a deliberação desse plenário e obstruindo as votações em razão exatamente de se tratarem de matérias urgentes ou então de vetos. O que tem acontecido aqui, e ontem eu ainda fazia um comentário sobre isso, deputado Expedito, é que muitas vezes essa casa está vivendo assim como se fosse uma atuação cíclica. Num primeiro momento, nós votamos um grupo de projetos. Cada deputado indica projetos para figurarem na ordem do dia e nós aprovamos até 2 projetos de parlamentar nessas votações, nesses esforços que são feitos. Aí depois esses projetos são encaminhados ao governo. E o que ocorre? A maior parte deles sofre o veto parcial ou total. E aí quando esses vetos vêm à Câmara, ocorre esse problema que nós estamos vivenciando hoje. Tem um prazo determinado para que os vetos sejam aprovados ou rejeitados, e daí nós não podemos votar outras matérias em razão de o regimento estabelecer proibição de priorizar outras matérias que não sejam aquelas que estejam
figurando na ordem do dia como matérias urgentes ou matérias que têm preferência para votação. Eu temo que daqui a pouco nós vamos desobstruir essa pauta, vamos fazer um novo esforço concentrado para votar matérias tanto de autoria do Executivo como dos deputados, e no fim do ano nós vamos de novo criar aquela avalanche de projetos aprovados, enviar ao governo quando for no semestre que vem. Logo no início começa a chegar os vetos e nós vamos de novo viver esse ciclo de paralisação dos trabalhos normais. Eu acho que o ideal era a gente criar um cadenciamento natural. A cada mês, votar uma quantidade de projetos de um grupo de parlamentares, depois no próximo mês outro grupo de parlamentares, porque a gente não corre esse risco de ficar vivendo altos e baixos, períodos de trabalhos intensos, entremeados de períodos de falta de deliberação no plenário por causa dos vetos que obstruem a pauta. Então eu queria sugerir que a gente fosse mais, talvez, vou usar a expressão inteligente, mas não é a palavra que eu queria usar, embora isso se aplique também, mas que a gente pudesse ser mais hábeis, nós pudéssemos ser mais hábeis na hora de formatarmos a pauta de votação, para não ocorrer essas situações que eu imagino que acabam por desqualificar a casa perante a sociedade. A imprensa já tem falado que nós estamos nos reunindo sem deliberação há vários dias. Isso realmente passa uma imagem como se fosse uma omissão que não pode ser aceita em razão da responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada um de nós. Então, senhor presidente, eu queria, Vossa Excelência é membro da mesa também, que nós pudéssemos conversar com o presidente Fábio Barcelos e que a gente definisse já uma pauta para os próximos meses da casa, com a inclusão de alguns projetos de cada deputado em cada período desses, para que nós tivéssemos distribuídos ao longo desses meses projetos de interesse dos parlamentares e também aqueles projetos de interesse do Executivo que, porventura, estiverem pendentes de deliberação. Eram as minhas considerações, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Que isso. Muito bem, deputado Peninha Pacheco, terceiro secretário dessa mesa diretora, desta casa, dessa nova legislatura, aliás, dessa nova mesa diretora eleita. Eu acho que está faltando som na galeria lá, meu jovem, bota som lá, que o pessoal está querendo ouvir. É para baixar? Está meio alto? Então está meio alto, é um pouquinho. Vocês vão falando logo que tá bom, tá bom? Ficou bom agora? Dá para tolerar? Tem deputado aqui que fala alto. Aí tá bom. Ô Dilon, o que você está fazendo aí no meio do povo, Dilon? Vem pra cá. Ô Dilon, vem pra cá, deputado Dilon. Vem pra cá, ó. Não vem fazer média aí, não. Bom, ainda no comunicado de parlamentares, aliás, comunicado de líderes, deputado Peninha Pacheco, que já fez uso da palavra, deputado Aguinaldo Jesus, quer fazer uso da palavra? Deputado Aguinaldo Jesus, com a palavra. Deputado Aguinaldo Jesus é líder do PL nessa casa. Eu que solto aqui. Senhor presidente, senhores deputados, servidores aqui presentes, eu quero saudar a presença de todos vocês aqui. Eu queria fazer um registro aqui, senhor presidente. Há um tempo atrás, eu havia feito aqui um comentário a respeito da atitude do coronel da Polícia Militar, Coronel Renato Fernandes Azevedo, em que os policiais federais do Distrito Federal haviam maltratado a nossa corporação da Polícia Militar e o comandante, por sua vez, ele não se indignou com aquela atitude dos policiais federais. Pelo contrário, ele havia se esquivado diante daquela situação, em que me levou a fazer tal crítica aqui dessa tribuna, a ponto de eu usar palavras pejorativas, até de chamá-lo de covarde. Mas hoje eu venho aqui para fazer justiça a respeito das denúncias que os policiais
vem sofrendo pela imprensa durante alguns dias. E o que me chamou mais atenção, senhor presidente, foi a defesa do coronel Azevedo em defender a corporação. Em todo o país, sempre existiu e sempre existirá a parceria entre a população e a polícia para poder combater a criminalidade. A polícia não tem condições de fazer o combate da violência sozinha, necessita da parceria da população. E a população tem ajudado de todas as formas, de todos os meios, muitas das vezes comprando equipamentos, comprando viaturas e muitas das vezes, senhor presidente, dando suporte para que tenham segurança. Isso é salutar, isso é importante, isso é em todo o país. Então, a imprensa criticou essa parceria, essa atitude de alguns policiais. Eu acredito até uma crítica sem fundamento nenhum, porque qual é o empresário, qual é a população, qual é a pessoa que não quer um policial ali o tempo todo próximo da sua casa? Mas eu vim aqui mais fazer esse relato, senhor presidente, de uma moção de louvor ao comandante, ao comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, pela defesa, deputado João de Deus, pelo apoio que o comandante fez aos policiais que estavam sendo ali denunciados. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque da outra vez eu havia feito aquela crítica ao comandante. E agora eu apresento uma moção de louvor. Porque é assim que nós queremos o comandante, defendendo a corporação. Nós não queremos um comandante que venha se esquivar diante das suas responsabilidades. Mas hoje eu apresento essa moção porque ele foi para a imprensa firme e defendeu a corporação. E defendendo a Polícia Militar, está defendendo a sociedade, e defendendo a sociedade vai ter o meu apoio, sempre, irrestrito. Por isso, senhor presidente, eu protocolei essa moção de louvor à defesa que o comandante fez à corporação e a todos os policiais. Então, estou apresentando aqui, deputado João de Deus, essa moção de louvor. Da outra vez eu fiz uma crítica, e agora eu estou louvando a atitude dele em defender a corporação. E é assim que eu quero, deputado João de Deus, o comandante, eu quero os oficiais em harmonia com o soldado, não pisando no soldado, não pisando no seu subordinado, mas trabalhando junto ao combate. Para concluir, senhor presidente, eu protocolei essa moção e eu espero que essa moção chegue às mãos do comandante, porque quando eu fiz a crítica, na mesma hora chegou lá no ouvido do comandante. E agora eu quero saber se vai chegar aos ouvidos dele também com tanta rapidez o louvor que eu estou fazendo aqui dessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, dirijo essa questão de ordem para que Vossa Excelência possa deferir, se for o caso, o PL 2168, que dispõe sobre a gratificação de apoio fazendário, GAF, instituída pela Lei 1994, de 2 de julho de 98. Portanto, eu solicito Vossa Excelência que possa tomar providência junto aos nossos pares, às lideranças, que possamos votar ainda hoje, convocar uma sessão extraordinária em homenagem àqueles servidores. E os deputados que tiverem no gabinete possam dirigir esta casa para que nós possamos encerrar o final de semana com uma votação bem assim, do lado do servidor público, que é o nosso lema, senhor presidente. Deputado Odilon Aires, como é do vosso conhecimento, tão logo cheguei aqui para abrir os trabalhos
da sessão legislativa, esse povo já estava aí. A gente fez a chamada dos parlamentares para que se dirigissem para atender o apelo dessa comunidade. Vossa Excelência foi lá e já fez o seu meio de campo com eles lá, e eu acho que faz jus o seu pedido e será acolhido aqui na mesa. Eu só quero que o pessoal, só quero que a comunidade vai entender que nós temos que apreciar uns 3 ou 4 itens aqui da pauta, que está trancando a pauta, e num acordo de liderança aí, nós encerraremos a sessão e convocaremos imediatamente uma sessão extraordinária para atender o pedido dos senhores, tá bem? Neste momento eu vou passar a presidência ao vice-presidente dessa casa, deputado Chico Floresta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João de Deus. Presidente, eu tenho 3 coisas a indagar de Vossa Excelência. A primeira é se já foi resolvido o problema dos cinegrafistas, dos repórteres, dos ajudantes, iluminadores e tal, que até então estão sem as suas carteiras devidamente assinadas. Eu, inclusive, enviei um ofício para a DRT, mas até agora eu acho que a DRT não tomou nenhuma providência, porque acho que é a UNB, né, presidente? Se fosse outro órgão, se fosse um empresário qualquer, aí a DRT já tinha ido lá, autuado e tal. Mas como se trata da UNB, né, a Universidade Nacional, né, de Brasília e tal, então acho que os delegados da DRT estão com medo de ir lá na UNB. Talvez algum deles seja aluno da UNB e tenha receio de ser reprovado no final do semestre. A outra é o seguinte, presidente: quando é que nós vamos fazer as emendas? Quando é que os nossos computadores vão estar funcionando? Porque parece que gastaram mais de 5 milhões de computadores. E até eu quero falar para esse povo que está aí, que eles que pagam o salário da gente, que está aí nas galerias, que aí está aqui sobre o projeto do deputado Odilon, o qual tem o meu voto favorável, que aqui furtaram, o ano passado, furtaram um processo de negócio de computador aí. Um processo foi furtado aqui. E é por isso que está essa coisa toda aí, né? Tem que pegar esse ladrão que furtou, né? Porque quando é o ladrão pé de chinelo, o ladrão de galinha, o ladrão de shampoo, e quando é o ladrão engravatado, tem que pegar, a polícia tem que pegar, dar um cacete nele e levar para a delegacia. Porque ladrão é ladrão, independente seja de shampoo ou do dinheiro público. Então eu quero saber de Vossa Excelência como é que anda, que dia a gente vai ter a possibilidade de poder fazer as nossas emendas e ser atendido. Chega da gente enganar o povo. Vai para a televisão e diz: olha, nós estamos fazendo orçamento participativo e tal. Mas a gente não consegue fazer emenda que os computadores estão em pânico, não é nem em pane, não. Os computadores da Câmara Legislativa, com a Vossa Excelência é responsável, como vice-presidente dessa casa, estão em pânico. Eu estou tentando resgatar aí a minha mala, que é a mala de endereço, não é aquela mala do mensalão lá do partido de Vossa Excelência, não. Então, claro que Vossa Excelência está fora disso aí, graças a Deus, né, deputado Chico Floresta, pelo caráter de Vossa Excelência, pela a sua vida familiar e etc. Agora, a terceira e última coisa, eu agradeço a paciência de Vossa Excelência, é sobre a questão dos nossos servidores aqui. Há uma ordem de pagamento aqui, presidente, de cerca de 230 mil reais, onde tem vários servidores aqui, eu leio alguns: Vilmar Gomes Leite, Wagner Gomes de Souza, Rita de Cássia Macedo Brandão, José Manuel da Silva, que é aquele amigo que sempre atende a gente aqui na Copa,
e que até agora já foi até um fax para a doutora Aparecida, do reconhecimento de dívida de pessoal, da fonte 100, e até agora a mesa diretora não tomou nenhuma providência sobre esse aspecto. Eu estou alertando a Vossa Excelência, porque corre o risco, eu não quero que isso aconteça, mas corre o risco dessa mesa ficar na história da Câmara como a pior mesa que já passou por esse parlamento. Então, eu gostaria que Vossa Excelência tomasse providência enérgica nessa questão de pagar os nossos funcionários o que é devido, não é favor nenhum, e resolver essa questão dos computadores e dos câmeras da TV Legislativa. Muito obrigado. Bem, deputado João de Deus, eu faço questão de responder a Vossa Excelência. Em relação ao último assunto, pois não, em relação a essa questão da dívida com servidores, já houve o reconhecimento da dívida, que é um passo mais decisivo para efetivar o pagamento. Está se buscando adequar os recursos. Infelizmente, o governador de Vossa Excelência não passa os recursos para a Câmara Legislativa. Há um processo de tentativa de estrangular a mesa diretora da Casa. O governo do Distrito Federal, o governador Roriz, tem procurado manietar a Câmara Legislativa ao conduzir o repasse das verbas para a direção dessa Casa. Então, se os servidores ainda não receberam, é porque nós estamos sendo estrangulados, deputado João de Deus. Estrangulados financeiramente. Os recursos não estão chegando para a publicidade, não estão chegando para as licitações que nós precisamos fazer na Casa, muito menos estão chegando para fazer o pagamento devido aos servidores. A mesa diretora já tomou posição em relação a isso. Inclusive, vários servidores me procuraram, nós colocamos em debate na mesa e esse assunto, do ponto de vista da decisão da mesa, está resolvido. Precisa agora uma pressão dos servidores sobre o governador, diretamente sobre o governador, para que se possa viabilizar as verbas necessárias para executar. Em relação à questão dos computadores, claro, houve sim um processo de furto, um processo anterior, mas é preciso que a comunidade entenda a seguinte situação, porque dizem que porque a responsabilidade é da vice-presidência. A vice-presidência tem a responsabilidade técnica de conduzir o processo de licitação. Esse processo de licitação na Câmara Legislativa, deputado João de Deus, já foi objeto de furto mesmo. Na gestão anterior da mesa, no Maranhão tem um termo para esse tipo de ladrão, chama pé de pano. É tão suave o caminhar dele pela autarquia que não se identifica. Pé de pano, famoso pé de pano. Exatamente. Então, o pé de pano entrou nesse processo, né, sumiu, e a comissão de inquérito, infelizmente, não detectou a autoria, né, quer dizer, o pano foi muito silencioso. A autoria ignorada. O crime é de autoria ignorada. Mas, em relação ao aspecto técnico, desde maio que a CMI preparou o processo de edital, o processo de licitação. Mas aqui na Casa, deputado João de Deus, acontece uma coisa curiosa. O responsável técnico não leva a cabo o processo licitatório. A responsabilidade técnica de um setor, no caso a vice-presidência, mas a comissão de licitação está afeta à presidência. Então esse processo ficou desconectado, quer dizer, nós enviamos o edital de licitação, a minha posição enquanto vice-presidente da Casa era frontalmente contrária à contratação da Codeplan. A Codeplan é um órgão do governo do Distrito Federal e eu acho um contrassenso nós passarmos, como a mesa diretora acabou aprovando, nós passarmos todo o sigilo da nossa Casa em relação a projeto de lei para o controle do governo do Distrito Federal. Que é isso que vai acontecer, né? Quer dizer, se a Codeplan for a entidade, nós vamos ter o governo do Distrito Federal, que já tem uma ingerência fundamental aqui na medida que não passa a verba, vai agora controlar os projetos de lei, a tramitação na Casa, os computadores, o e-mail de Vossa Excelência, porque nós sabemos hoje que e-mail é um processo que a pessoa entra e não tem quase praticamente controle, né? Então a mesa diretora aprovou, contra o meu voto, né, a contratação da Codeplan para fazer alguns projetos de execução nesta Casa. Senhor presidente. Em relação ao primeiro,
Em relação ao primeiro assunto, o contrato da TV Legislativa, a informação que eu tenho, foi um contrato absolutamente legal. O contrato foi feito legalmente. Para resolver essa questão, e eu concordo com Vossa Excelência, que tem sido denodado no sentido de levantar esse assunto, porque os trabalhadores que estão hoje contratados pela nossa TV não dispõem de verdade, né, do seu amparo trabalhista, da carteira de trabalho, é preciso um aditamento ao contrato. Este processo de aditamento também já foi providenciado. Quer dizer, na medida que há um aditamento ao contrato, vai se aportar um volume de recursos que seja suficiente à Universidade de Brasília de fazer o pagamento das obrigações trabalhistas contratadas a partir do momento desse aditamento. Então, isso, conforme solicitação de Vossa Excelência, está em andamento, está em debate na mesa diretora. Eu digo para você, para Vossa Excelência, que a minha posição é de defender esse aditamento e a manutenção das pessoas, porque nós corremos o risco, deputado João de Deus, de um enxugamento também do pessoal, que é uma solução, né, que não nos interessa. Nós queremos a manutenção dos profissionais que foram contratados com a devida carteira de trabalho, conforme pleito de Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu queria também me manifestar como membro da mesa e dizer o seguinte: está havendo uma injustiça muito grande em torno dessa reclamação do deputado João de Deus, que está levando Vossa Excelência a pronunciar-se como se tivesse que explicar perante a sociedade e perante o plenário alguma coisa que não tem nenhuma relação com a atual mesa. Em primeiro lugar, o sumiço de um processo se deu na mesa anterior, deputado João de Deus. Esse processo a respeito da informatização da Câmara é um processo antigo e o desaparecimento desse processo ocorreu em circunstâncias que não foram esclarecidas, mas no momento anterior a essa mesa diretora. Então, o primeiro ponto que precisa ficar esclarecido. O segundo ponto, a mesa diretora não votou contra o seu voto, não escolheu contra o seu voto. O seu voto é que foi contra a mesa diretora, é bom que fique claro. Por 4 votos a 1, numa mesa de 5 deputados, Vossa Excelência não concordou que a Codeplan, em caráter emergencial e até já definindo antecipadamente que ela vai ficar por um período de 1 ano, prestando o serviço de informática, para que a casa não fique parada, como o deputado João de Deus reclama e todos nós reclamamos. Então, a Codeplan não é o governo do Distrito Federal aqui dentro. Na verdade, é uma empresa prestadora de serviços de informatização, atuando como atua no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como atua junto ao Ministério Público e atua junto ao Poder Legislativo, que não tem nada a ver com o governo do Distrito Federal. Vossa Excelência, portanto, não foi feliz ao fazer essa declaração de que o governo do Distrito Federal está controlando a Câmara. Não, o contrato a ser firmado com a Codeplan é um contrato de prestação de serviço que nada tem a ver com a relação política entre o GDF e Câmara Legislativa. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena destacar é que o contrato firmado entre a Câmara Legislativa e a Universidade de Brasília, só um minutinho, deputado João, e a Universidade de Brasília, para o funcionamento da TV Legislativa, é um contrato firmado entre 2 instituições. Não pode trazer para o plenário a responsabilidade pela não cumprimento das responsabilidades que cabe a uma instituição que é idônea o suficiente para responder pelos seus atos. Não é a mesa diretora da Câmara que tem que responder se a UNB está agindo ou não corretamente. Então, eu acho que trazer esse debate para esse fórum é desviar a atenção real do problema, o que não deveria ser feito. Então, eu quero dizer, se há um contrato firmado entre uma instituição chamada Câmara Legislativa e outra instituição chamada UNB, o que tem que ser discutido é a lisura desse contrato. E se estiver ocorrendo alguma irregularidade, obrigado, deputado João de Deus, a respeito da contratação dos funcionários para fazer a prestação desse serviço, quem tem que responder, em última análise, é a Universidade de Brasília, e eu acredito que isso já foi apresentado à universidade. A mesa diretora, na pessoa do presidente, já lamentou que esse problema não tenha sido devidamente solucionado. Está se buscando agora um aditamento para forçar a UNB a cumprir
essa parte das responsabilidades trabalhistas em torno dos servidores que aqui estão. Então, acho que precisa ficar bem claro para não parecer que é uma polêmica que está trazendo para cima da mesa diretora toda a culpa dessas mazelas antigas que vêm, de alguma maneira, maculando a Câmara Legislativa. Eu queria deixar claro esse aspecto, senhor presidente. A palavra, deputado João de Deus. Por favor, deputada Arlete, eu vou ficar aqui no plenário para ouvi-la e vê-la. Eu quero ser testemunha ocular e auricular do que a senhora vai falar no seu discurso. Em seguida, deputado João de Deus, nós vamos passar a palavra à deputada Arlete. Eu quero apenas, presidente, dizer o seguinte, que não é a respeito do senhor que o governador Roriz talvez não tenha liberado essas verbas, eu não tenho certeza. Porque hoje na mesa diretora tem dois, o presidente dessa casa é governista. O deputado José Edmar declarou que voltou para os braços do nosso governador de corpo e alma. Declarou isso no jornal. E aqui e acolá o deputado Peniel, quando vê que o projeto é de benefício da sociedade, tem votado com o governador Roriz. Então, Vossa Excelência está sozinho nessa luta. Então, não é nada contra Vossa Excelência, não. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que aqui trabalham na TV Legislativa, eles não dizem que trabalham na UNB, eles trabalham na Câmara. E por isso nós temos que zelar também, muito embora eles não tenham um vínculo direto com a Câmara Legislativa. E, aliás, eles são cidadãos de Brasília, que precisam ser defendidos por nós. E, por último, eu quero dizer que a mesa diretora atual não tem culpa do furto, porque há uma diferença entre roubo e furto. Do furto do processo de licitação dos computadores. Mas, no mínimo, a mesa prevaricou, porque não denunciou e não tentou chegar ao ladrão do processo. E, por isso, nós estamos nessa celeuma toda. Então, ainda é tempo para Vossa Excelência e a mesa diretora se redimir com a Câmara e com a sociedade e botar aqui a Scotland Yard, a CIA, a Polícia Federal para descobrir esse rato que tem aqui dentro. Muito obrigado. Se eles forem realmente eficazes, deputado, o rombo vai ser grande na casa. Mas eu havia, deputado Peniel. Não, eu lhe dou em seguida. O deputado João de Deus... Eu havia me comprometido com a deputada Arlete. A deputada permitirá, é só para não passar a oportunidade. Um minuto, por favor. Senhor presidente, não tem tréplica, não tem nada. O deputado João de Deus falou que está nos braços não sei de quem e que o deputado tal está nos braços não sei de quem. Acho que o deputado João de Deus devia se preocupar em dizer onde ele está e se preocupar menos com onde os outros estão. Eu estou com a minha consciência, estou tranquilo, minha posição não é pró ou contra ninguém, minha posição é a favor daquilo que for lícito. Então, eu queria que o deputado João de Deus esquecesse um pouquinho de ficar tentando rotular deputados nessa casa e se preocupasse em falar dele ou falar do que ele pensa. Deixe que os outros falem o que pensam. Muito obrigado. Com a palavra, deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, senhor presidente dessa sessão, vice-presidente dessa casa, deputado Chico Floresta, senhores e senhoras parlamentares, servidores aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero dizer ao deputado Odilon, que fez um apelo para que nós pudéssemos votar hoje o projeto de lei do Executivo 2168 de 2005, que, mesmo havendo 3 pontos de pauta, que são vetos, que estão trancando a pauta, nossa bancada terá a maior boa vontade de fazermos essa votação hoje, porque temos tido a posição sempre presente de votar projeto de interesse dos servidores públicos do Distrito Federal. Então, tem o nosso aval para que este ponto de pauta possa ser colocado e nós possamos aprová-lo ainda na data de hoje. Quero também fazer referência aqui à última assembleia da categoria dos professores, que se realizou no dia 10. Nesta assembleia, foi encaminhada uma nota para essa assembleia, assinada pela secretária de Estado de Gestão Administrativa, em que os pontos centrais reivindicados pela categoria, que seria, em primeiro lugar, a revisão do plano de carreira, corrigindo várias imperfeições existentes, as negociações sobre os demais pontos de pauta, o decreto
que assegura o programa de incentivo à moradia dos servidores e a apresentação do plano de saúde são os pontos centrais reivindicados pelos professores. Recebeu da secretária de administração uma nota definindo que até o dia 29 de novembro as referidas negociações deverão estar concluídas e que na data de ontem seria expedido o decreto regulamentando o programa de incentivo à moradia dos servidores públicos. Nós ainda não vimos a publicação desse decreto no Diário Oficial, mas esperamos que esses pontos tão importantes para valorizar a categoria dos professores sejam realmente encaminhados pelo governo para que nós possamos ter um final de ano tranquilo, sem a possibilidade, sem a necessidade da greve dessa brava categoria. Quero também, senhor presidente, me referir aqui ao item abordado pelo nobre deputado Peniel Pacheco. Eu creio que aqui estão presentes 3 membros da mesa diretora e acho inadmissível que nós repitamos este semestre, o que sempre acontece nos semestres anteriores. Na última hora, os deputados designam os projetos que querem que sejam votados, muitas vezes sem os pareceres das relatorias respectivas, e naquela correria a gente vota tudo. Eu creio que ainda há um mês, até o último dia em que nós estaremos votando a lei orçamentária anual, que é o último ato que esta casa fará fechando o ano legislativo, que nós não votemos a lei orçamentária enquanto não esgotarmos a pauta proposta para esse ano. E que a cada parlamentar seja dado o direito de escolher os projetos, que nós possamos agilizar a sua tramitação nas comissões e que seja fixada uma pauta de hoje até o último dia e nós possamos votar, porque aqui tem quórum e nós precisamos votar os projetos. Nós não podemos mais passar essa imagem de uma Câmara negligente diante de projetos, de iniciativas importantes dos seus parlamentares. Quero, por último, dizer que ontem eu aqui fiz uma denúncia do desejo, da intenção já manifesta e já encaminhada pelo governo do Distrito Federal de privatizar as lavanderias dos hospitais e da rede pública de saúde do Distrito Federal, e que isto é um desserviço à saúde pública, que é inadmissível que as roupas usadas nas cirurgias, nas atividades hospitalares, sejam lavadas fora das unidades. E eu quero aqui dizer, concretamente, que o autor desse projeto se chama Dr. Lamartine, subsecretário de Parcerias da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Parcerias. Então eu faço um apelo ao senhor Lamartine. Certamente ele não conhece sobre a saúde, ele não sabe da importância da higienização das roupas hospitalares para o controle de infecção hospitalar. Barrem esse projeto. Os senhores parlamentares da base do governo façam chegar ao governador que ponha fim a essa iniciativa para que nós possamos preservar a saúde pública das condições mínimas para que as pessoas não sejam vitimadas de infecção hospitalar, que não tenham cirurgias suspensas por falta de roupa e que nós possamos dar dignidade ao atendimento às pessoas da nossa capital na saúde pública da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda no comunicado de líderes, continuamos a chamar deputado Leonardo Prudente. Presidente, eu vou dispensar o meu comunicado de líderes apenas para fazer uma questão de ordem e cumprimentar a mesa diretora pela contratação da Codeplan na questão da informatização da Câmara Legislativa e que nós estávamos muito apreensivos por parte da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças em relação ao sistema para o recebimento das emendas. O sistema ainda não está no formato ideal, porque nós
gostaríamos que cada gabinete já tivesse instalado o sistema para que as emendas pudessem ser recebidas pelos gabinetes. Mas, felizmente, elas já podem, a partir de hoje. A Comissão de Orçamento disponibilizou 4 computadores. Nós pedimos que fosse reforçado por mais 2. Se não houver condições de se instalar nos gabinetes, nós teremos pelo menos 6 computadores à disposição dos deputados e das assessorias dos deputados até o dia 23, para que as emendas sejam efetivamente incluídas. Eu queria também informar em relação ao Disque Orçamento. Nós já recebemos mais de 2.000 ligações e de mais de 1.000 sugestões de projetos. E para que isso não seja gastos desnecessários com fotocópias, nós estamos encaminhando os CDs para os gabinetes e fazendo a distribuição como sugestão. Por exemplo, essas 1.000 sugestões, nós estamos dividindo por 24 e aleatoriamente distribuindo 24 avos para cada parlamentar. E deixando como sugestão, para que um deputado não faça a mesma emenda do outro, a mesma sugestão do outro, coloque e não desperdice a emenda. Mas a base de cálculo está à disposição de todos os 24 parlamentares na coordenadoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Então, eu tinha apenas esse comunicado a dizer e cumprimentar a mesa diretora aí por esse trabalho. Com a palavra, deputado Augusto Carvalho. Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Com a palavra, deputado Aguinaldo de Jesus. Foi o primeiro a falar. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Com a palavra, deputada Nilceia Machado. Com a palavra, deputada Maria da Guia. Com a palavra, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa aqui presente, pessoal da galeria da carreira de fazendária, que está aguardando a aprovação do projeto de lei, pode contar com a gente. Eu subo essa tribuna, antes, porém, gostaria de discordar que o deputado João de Deus, quando fez referência à mesa diretora, e quando falou que ficaria, se a mesa não tomasse aquelas providências, ficaria como a pior mesa diretora. Deputado João de Deus, eu faço parte da mesa diretora, sou seu amigo pessoal, conheço a sua lisura, o seu trabalho, e se eu estivesse na mesa, eu não falaria isso, porque esperava os frutos e o trabalho da mesa. Nós estamos trabalhando diuturnamente para que tudo aconteça a tempo e hora. Se nos retirar dos recursos, mas nós estamos correndo atrás para poder resolver. O problema da informática já está encaminhado. Como o deputado Peniel Pacheco disse, o deputado Chico Floresta foi voto vencido da mesa. A opção dele votar ou não é livre. Nós fomos 4 deputados que votamos a favor que a Codeplan assumisse a Câmara Legislativa e desse vazão aos problemas que aqui se encontram com a cada informática. Quanto ao processo que sumiu aí, é responsabilidade da outra mesa. E eles deviam ter denunciado e ir atrás, e isso não o fizeram. E o deputado Chico Vigilante, da Chico Floresta, é o vice-presidente da casa e da área de informática. Se isso não aconteceu, também não foi noticiado a mesa diretora, como um todo, nas reuniões, não foi noticiado isso. Então, eu gostaria que o senhor, quando ele disse a mesa diretora, e o senhor, apesar de dar livre poder de expressão que Vossa Excelência tem, mas não condenasse as pessoas que estão aqui, que são pessoas de bens e que querem lutar pelo bem dessa casa. Para isso que fomos eleitos. Espera aí. Vossa Excelência, talvez tenha dupla interpretação a respeito disso, tá bom? Quanto à estada aqui nessa casa do pessoal da carreira fazendária, eu acho que
não só o projeto, o PL deles, mas com os projetos que estão na pauta, deverão ser votados imediatamente. Eu estou aqui todos os dias, às 15 horas. 15 horas e 1 minuto eu estou aqui para poder abrir essa sessão e dar quórum aqui para votação. E, no entanto, ontem nós tivemos o dissabor de termos quórum e não apreciar nenhuma matéria aqui. Isso, para essa casa, não é bom. A imagem fica ruim. E hoje nós temos aqui o povo na casa do povo e vendo uma discussão, às vezes, uma informação desencontrada que às vezes não conhece como funciona essa casa. Essa casa é feita de homens, e homens e mulheres podem ser falhas, mas nós temos que corrigir as falhas e aprendemos a lavar nossa roupa aqui mesmo e votarmos o projeto. O povo espera isso, é que nós trabalhemos, porque é para isso que nós somos eleitos, e não ficarmos aqui batendo boca e discutindo sexo dos anjos, ou caçando pelo em ovo, de maneira alguma. O Prona se faz presente aqui nessa casa como 2 deputados, eu e o deputado Zé Dimar, e nós temos dado quórum em todas as votações aqui para poder desobstruir a pauta. Com certeza não vamos fugir à regra em nenhum momento. Estamos na mesa diretora e estamos levando a cabo. O presidente está lá discutindo lá providências quanto a tomadas de decisões aqui. A mesa lá está com o presidente da Nova CAP, doutor Elmar. Então, com isso, ele sendo solicitado aqui, ele estará presente para apreciar as matérias. Portanto, eu conclamo a todos os companheiros, a todos os deputados dessa casa, para que realmente nós limpemos a pauta, votemos projetos e tragamos os projetos de interesse dos deputados para que sejam aprovados aqui imediatamente. É isso que eu diria comunicar, senhor presidente. Presidente, direito de resposta. Eu quero falar sobre essa questão do deputado Wilson Lima, usando as prerrogativas da presidência. Na verdade, o deputado Wilson Lima falou, claro, quer dizer, que a Codeplan assume, nas notas taquigráficas podem confirmar, assume o controle da informática da casa. Eu realmente me insurgi contra essa posição, eu não concordo. Acho que um órgão do Executivo não deveria assumir o controle do órgão legislativo. Acho que atenta com a independência dos poderes. Fui voto vencido, evidente, na mesa diretora, por 4-1, mas minha posição está assegurada no voto em separado que estamos redigindo e assegurada publicamente. Não concordo que uma entidade pública do governo do Distrito Federal, porque é uma empresa do governo do Distrito Federal, venha a assumir o comando da informática da casa. Com a palavra, deputado João de Deus. Presidente, olha, eu quero apenas para dizer para o deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima, por favor, preste atenção no que eu vou lhe responder, por gentileza. Quando o deputado Chico Floresta disse que o nosso governador não repassa as verbas necessárias para esta casa, é um sinal, então, que a mesa está ruim, porque a mesa tem quantos deputados da bancada, com exceção do deputado Peniel Pacheco? Tem Vossa Excelência, o deputado José Dimar Cordeiro e o deputado Fábio Barcelos, que pertence à bancada do governo. Então tem alguma coisa errada na mesa diretora, porque não foi lá, então, dialogar com o governador para que repasse as verbas, que é da Câmara, não é do governo do Distrito Federal. Então, e quando eu disse que talvez ela seja a pior das mesas diretoras, é porque se eu começar a falar aqui, o povo vai me xingar ali, porque eu não vou parar de falar. Porque, olha, eu recebi aqui um documento encaminhado ao jornalista Paulo Pestana, da Fundação Universidade de Brasília, dizendo que é verdade, que os cinegrafistas estão sem carteira assinada, mas que eles querem resolver junto com a mesa diretora. Vocês não estão pagando o que é devido aos nossos funcionários. Os computadores dessa casa não funcionam. Furtaram o processo e ninguém tomou providência nenhuma. E por último, um órgão do governo do Distrito Federal vem
para o centro nervoso da Câmara Legislativa. Ora, deputado, paciência tem limites. Talvez não vá ser a pior mesa, não. Talvez já seja a pior mesa. Deputado Wilson Questão de Lima. ordem. Deputado João de Deus, Vossa Excelência esqueceu que Vossa Excelência votou. Vossa Excelência, eu tenho direito de falar assim, deputado? Eu tenho direito de falar assim. Vossa Excelência votou quando retirou aqui da... Senhor presidente, questão de ordem. Eu estou fazendo questão de ordem, deputado. Eu estou fazendo questão de ordem. Vai lá. Vossa Excelência votou quando o governador do Distrito Federal precisou de 5 milhões que retirou da Câmara Legislativa para a questão de obras, para cobrir o orçamento de obras. Vossa Excelência votou. Por isso que eu estou falando, então Vossa Excelência não tem o direito. Eu votei, nós votamos, concordamos. Então, e ele ficou de repor o recurso em janeiro agora para a Câmara Legislativa. Então, portanto, Vossa Excelência não vai falar que nós não estamos tendo, fazendo gestão junto ao governo federal para poder conseguir o recurso. Ele precisou do recurso e foi de acordo aqui que a Câmara, todos votaram, todos votamos, até os deputados de oposição votaram nesse sentido. Então, Vossa Excelência não pode falar que nós não estamos conseguindo recurso. Está curto o recurso, mas nós estamos providenciando. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, a minha questão de ordem se prende ao seguinte. Se prende a uma questão regimental. Não pode ficar a mesa diretora, e estão 3 integrantes da mesa aqui, dialogando com cada deputado que vem aqui e fala. Isso não pode ser antirregimental. Portanto, o que eu peço tem regimento, essa casa tem regimento. Portanto, o que eu peço a Vossa Excelência é que cumpra o regimento. Existem parlamentares inscritos para falar. Vossa Excelência deve seguir o que determina o regimento, que é colocar os deputados que estão inscritos para falar. Quem quiser falar fora da inscrição não tem autorização para falar fora da inscrição. Esse é o regimento. E eu me curvo ao regimento. Estou esperando a minha oportunidade de falar. Deputado Chico Vigilante, é evidente que cada parlamentar aqui pode usar o seu direito de parlamentar. Então, o deputado João de Deus tem direito, sim. Tem direito, sim, a usar o microfone de plenário. Peço ao deputado Wilson Lima para ler o expediente sobre a mesa. Projeto de decreto legislativo altera o decreto legislativo número 996 de 2002, que dispõe sobre o sistema de remuneração dos deputados distritais e da outras providências. Bem, vamos ouvir o último líder inscrito, deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, eu vou abrir mão do meu comunicado e quero apenas fazer uma questão de ordem. Quero pedir a Vossa Excelência que reforçar o pedido aqui do nobre deputado Odilon Aires, no que diz respeito ao projeto de lei número 2168, que dispõe sobre a gratificação de apoio fazendário. Estarei solidário com vocês e pronto para votar. E peço a Vossa Excelência que na sessão extraordinária e principalmente aqui ser solidário ao amigo morador da minha cidade, da Candangolândia, jesuíno, estarei votando favorável ao projeto de lei 2168. São essas considerações, senhor presidente. Vamos entrar agora no comunicado de parlamentares. Primeira deputada inscrita, deputada Eurides Brito. Vamos votar, gente! Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Só o segundo, deputado Eurides Brito. Eu gostaria de informar, primeiro de cumprimentar as pessoas aqui aí que fazem a carreira fazendária e que estão aqui na plateia nos esperando, aguardando uma votação. Eu tomei conhecimento que o processo que contém a mensagem de lei
a mensagem do senhor governador está na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais. E a comissão está trancada, sem nenhum servidor. E, por incrível que pareça, eu sou a presidente da comissão, mas como não tenho nenhum servidor meu lá indicado, eu não tenho nenhuma articulação com a composição daquela assessoria. Mas, mesmo assim, eu fui ao meu gabinete e, como eu sou a relatora do projeto, estava na pauta da reunião de ontem para ser analisado, mas só comparecemos deputado Peniel Pacheco e eu, portanto não houve quórum na comissão e eu estou pronta, mas fui ao meu gabinete, tomei uma cópia do meu parecer, estou pronta, se Vossa Excelência achar conveniente, na hora que assim o achar, a relatá-lo neste plenário, porque, na verdade, o projeto está tramitando em 2 comissões concomitantemente. E assim se recomporia com a mensagem governamental que está aqui, que é a mensagem 076, e com o meu parecer sobre o projeto de lei 2168. Então, no que depender desta relatora, em plenário nós poderemos suprir a ausência da reunião de ontem da Comissão de Assuntos Sociais. Eu me manterei aqui à disposição para relatar no momento em que esta mesa achar por oportuno. E, por último, senhor presidente, eu só gostaria de, aqui, me colocar ao lado da deputada Arlete Sampaio nas colocações que ela fez sobre o nosso calendário. Já não é de hoje que eu tenho dito em reuniões e já também neste plenário, que nós deveríamos nos reorganizar até o final do ano, deputado Peniel Pacheco, para termos já isso em virtude do tão grande número de vetos que tem trancado a nossa pauta, que nós deveríamos nos reorganizar fazendo cada tarde 2 tipos de reunião, a ordinária e a extraordinária, para que nós pudéssemos, em função dos vetos, avançarmos um pouco na reunião ordinária. E, em seguida, numa reunião extraordinária, nós irmos também conduzindo a votação de projetos de lei de interesse dos senhores parlamentares, procurando, assim, evitar que cheguemos ao final do ano com aquela enxurrada de projetos de lei, quer seja do governo, quer seja dos senhores parlamentares, para votarmos a toque de caixa, muitas vezes votando aquilo que nós nem bem sabemos o que nós estamos votando, e pior, fazendo com que se aproxime o final do mês de dezembro e tenhamos que obrigar o governo a fazer uma convocação extraordinária, e todos nós sabemos o desastre e o desgaste que isso representa para os deputados perante toda a sociedade. Eram meus pronunciamentos, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Eurides Brito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Foi. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu faço um apelo à deputada Érica, e dentro do pronunciamento da deputada Arlete, e bem como a minha líder do governo aqui, a deputada Anilcéia Machado, e o acatamento da aprovação do projeto 2168-2005, desses colegas nossos aqui, eu faço um apelo que seja o primeiro item da pauta, senhor presidente, uma vez que nós vamos ter dificuldade de quórum. A deputada, eu sou colega deles, eu sou funcionário público lá. É porque está demorando a votação e saíram. Então, eu vou conversar com eles, que nós não temos quórum. Evitei de falar, senhor presidente, justamente para ganhar tempo. Eu sei que Vossa Excelência acatou a questão de ordem, mas quero deixar vice-presidente no exercício da presidência. Vice-presidente no exercício da presidência. A minha questão de ordem também desdobra, deputada Eurides Brito, deputado Chico Floresta, deputado Wilson Lima, deputado Chico Vigilante.
Eu tenho tido medida de esforço aqui dentro para dar conta de fazer as emendas, como subrelator. Até hoje não tem funcionado o sistema. Eu pedi ao meu presidente, o deputado Leonardo Prudente, e ele me disse que o sistema está funcionando. Eu designei um servidor meu, deputada, o cafezinho hoje aqui está forte. Deputado Odilon, conclua, deputado Odilon, por favor. Deputado, eu gostaria que Vossa É a Excelência segunda usasse questão a de ordem, Vossa prerrogativa Excelência. de manter ordem. Peço aos deputados que mantenham ordem no plenário para ouvirmos o orador, deputado Odilon Aires. É uma questão de ordem, senhor presidente, e não é um orador, é uma questão de ordem do deputado Odilon Aires. A questão de ordem é diferente. A questão de ordem é no tocante à operacionalização, senhor presidente. É bom que Vossa Excelência da mesa preste atenção. Nós temos hoje uma COF em que não conseguimos até hoje fazer nossas emendas, consolidar nossas emendas. Sempre nesta casa nós fizemos emenda de Leonardo gabinete. Prudente já deu informe, deputado Mas Odilon não Aires. serve, não atende, senhor presidente. Se Vossa Excelência está satisfeito, convença os nossos pares que Vossa Excelência não me convence. Até porque, deputado Eurides Brito, Vossa Excelência não pode fazer uma emenda do seu gabinete. Nós, como subrelator, nós temos que ir à COF, e eu vi uma questão de ordem do deputado Leonardo Prudente dizendo que as emendas populares vai encaminhar os deputados. Eu dispenso o encaminhamento para este relator. Até porque eu não estou conseguindo operacionalizar as minhas de direito e de fato. Então não vou receber a emenda que vem de fora, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa. Com a palavra, a deputada Evelise Long. Com a palavra, o deputado Chico Leite. Com a palavra, deputado Chico Floresta. Peço ao deputado Wilson Lima que assuma a presidência. Assuma a presidência. Com a palavra, deputado Chico Floresta. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, faço uso da tribuna para anunciar uma situação irregular que tudo indica irá acontecer logo no começo do mês de dezembro. Estou falando do contrato da Qualix, deputado João de Deus. Contrato da Qualix, cuja previsão inicial era de 350 milhões de reais. Nele já foram gastos mais de 550 milhões de reais. A qualidade do serviço, a população do Distrito Federal rejeita de maneira absoluta, na medida que não há coleta diária de lixo, na medida que setores da nossa cidade, do Distrito Federal, estão tendo coleta de lixo pela madrugada afora, sobrecarregando os trabalhadores daquele órgão, na medida em que a Belacap não exerce nenhum controle sobre a Qualix, na medida em que o lixo hospitalar do Distrito Federal virou uma situação de saúde pública, de calamidade, na medida em que o aterro que estava previsto no contrato não foi concluído, e na medida que há sucessivas prorrogações previstas para beneficiar esta empresa. O contrato termina agora em novembro, mas nenhuma providência visível foi tomada pelo governo do Distrito Federal no sentido de abrir a licitação para novas empresas, para que novas empresas possam participar, para que novas empresas possam executar com dignidade um serviço que não está sendo executado. Podem vir a recorrer com o subterfúgio do contrato de emergência. E eu já estou antecipando. Que emergência é essa? Se há 5 anos essa empresa faz a gestão dos resíduos sólidos do Distrito Federal. Se é mais do que sabido e conhecido por todos, por esta casa, pelo Tribunal de Contas e pelo próprio GDF e pela população do Distrito Federal, que esse contrato se encerra no mês de novembro. Será que vão nos fazer a desfeita de chegar no dia 30 de novembro, os parlamentares desta casa tomarem conhecimento de um jocoso processo de retomada deste contrato com a Qualix sob a figura de uma emergência? Será que vão chegar a esse nível de abuso? Quero deixar aqui registrado para a cidade que enquanto esta empresa continuar fazendo a gestão do lixo,
fazendo a gestão como a mais cara empresa de gestão de lixo do Brasil, porque o volume de recursos gasto pela Qualix corresponde muitas vezes ao orçamento de médias cidades brasileiras. Tem sido gasto mais de 100 milhões de reais com esta empresa, sendo que, ao mesmo tempo, a Belacap tem um orçamento que excede os 50 milhões de reais anuais. Então, se chega a gastar 200 milhões de reais por ano com a gestão do lixo do Distrito Federal, e é uma gestão que, inclusive, acabou com o programa de coleta seletiva que vigia de 86 a 88. Nós vamos oficiar o Ministério Público imediatamente para que se tome uma medida em relação ao contrato com a Qualix. Em segundo lugar, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque não vejo como aprovar contas do governador se aprova um processo sabidamente irregular, que seria a prorrogação do contrato com a Qualix. Então, esta posição de prorrogação do contrato com a Qualix, seja pela medida de emergência, seja por aditamento, é absolutamente nociva ao povo do Distrito Federal e aos cofres públicos, que são do povo do Distrito Federal. E nós, aqui nesta casa, que já tomamos conhecimento de indícios que levam à concretização desse processo, iremos, nem que seja apenas os parlamentares da oposição, iremos protestar contra aquilo que é um verdadeiro descalabro. Há indícios fortíssimos de corrupção na Qualix, indícios, inclusive, que nos levaram a pedir aqui uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar como que este contrato foi executado nestes anos todos. Contrato milionário de mais de 550 milhões de reais. No entanto, a CPI continua na fila para ser apreciada. E agora vem essa possibilidade, ainda mais irregular, de aditamento de contrato ou contrato por emergência com essa mesma companhia, essa mesma empresa. Então, quero registrar aqui esta posição, dizer que nós queremos e vamos buscar coletar assinaturas dos parlamentares para buscar a implantação imediata da CPI da Qualix, na medida que nós estamos já concluindo o processo das duas CPIs que estão em curso. Essa CPI, o povo de Brasília vai ficar estarrecido com o que está debaixo do pano, debaixo do tapete, no lixo, que a Qualix, ao invés de tratar corretamente, vem apenas sugar o dinheiro do povo do Distrito Federal. Queremos revigorar o pedido de CPI que já foi formulado e vamos buscar os nobres pares, porque essa situação de descalabro tem que ter um basta. Imediatamente tem que se romper o contrato com a Qualix. Em seguida, instalar uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar os fortes indícios de corrupção que existem na execução do contrato milionário que foi doado praticamente a esta empresa que não cumpre à risca sequer as determinações contratuais. Com a palavra, o deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado Augusto Carvalho. Vai falar para os parlamentares? Eu ia só falar que foi muito bom o discurso de Vossa Excelência. Obrigado, deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado Augusto Carvalho. Com a palavra, a deputada Anicea Machado. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Pronto, ninguém viu. Vossa Excelência. Senhor presidente, tem uma preocupação que vai no mesmo sentido da preocupação que Vossa Excelência externou aqui
em seu discurso, que diz respeito à renovação do contrato da Qualix. Não apenas por tudo isso que é visível e que a população tem acompanhado, do ponto de vista do lixo hospitalar, do ponto de vista da ausência da construção de um aterro sanitário, que o povo de Brasília pagará 2 vezes. Pagou ao fazer o contrato com a Qualix, porque havia a contrapartida da construção do aterro sanitário. E vai pagar de novo ao disponibilizar recursos do Brasília Sustentável para a construção do mesmo aterro sanitário. A bancada do Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência sabe, estabeleceu uma representação ao Tribunal de Contas para que seja auditado com rigor o contrato com a Qualix. Mas também me causa estranheza que este contrato, com todas essas benesses não justificáveis sob o ponto de vista daqueles que primam pelo erário público, seja acompanhado de um processo que envolve o senhor Flores, que me parece é primo da mulher do governador do Distrito Federal e que ocupa o cargo de diretor-geral da Belacap. O senhor Flores está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal que já constatou que tem um enriquecimento e um patrimônio que não corresponde aos seus rendimentos mensais como servidor público que é. Mas mais que isso, foi objeto de um mesmo processo de busca e apreensão da Polícia Federal que encontrou na sua casa pepitas de ouro, que encontrou na sua casa armas, que encontrou na sua casa uma quantidade vultosa de dólares. E este senhor Flores, alvo desta investigação, alvo inclusive de comprovações por esta busca e apreensão, de enriquecimento ilícito seu, e não só seu, também dos seus filhos, que é o responsável pelo Estado, por a relação com a empresa Qualix, que não cumpre nada do que acordou, que em verdade explora sobremaneira os seus trabalhadores, porque esta empresa, quando chamava-se ainda Interpa, exigia que os seus trabalhadores trabalhassem às vezes até 20 horas por dia. E o trabalhador não dava conta de chegar no outro dia para se apresentar ao trabalho. Esta empresa impunha uma falta sem justificativa e depois da terceira falta demitia este trabalhador por justa causa. Pois esta mesma empresa, esta Qualix, que não tem em verdade feito um serviço como o povo de Brasília merece na coleta de lixo, que explora os seus trabalhadores, que não honra o que acorda e o que assina, estar relacionada com a Belacap através do senhor Flores. Mas eu sempre digo que nós não temos escrito na testa quem é corrupto neste país. Mas, portanto, o governador talvez não soubesse que o primo da sua esposa pudesse estar envolvido em tantas coisas inexplicáveis num contrato que sangra o cofre público e sangra o dever, o direito que a população de Brasília tem de ter uma boa limpeza pública. O que não contra explicação é porque que o senhor Flores continua na direção-geral da Belacap. Porque o senhor Flores não sofreu nenhum afastamento preventivo, como prevê a lei que rege o sistema dos servidores públicos, o regime jurídico único. Ali é muito claro que quando o servidor, e qualquer um de nós, servidor público, pobres mortais, que cometamos qualquer indício de irregularidade, poderemos ser alvo da lei e termos um afastamento preventivo. Mas o senhor Flores continua intocável sobre o lixo que se acumula nesta cidade. Continua intocável com as suas pepitas de ouro. Continua intocável, ainda diretor-geral da Belacap, sem que seja imposto a ele nenhum processo por parte do governador do Distrito Federal. Chega a hora, senhor presidente, de fazermos com que a população de Brasília tenha um serviço de limpeza urbana que seja condizente com os direitos desta mesma população. Chegou a hora
de que nós não tenhamos mais lixões nesta cidade. Lixões que, em verdade, alimentam o trabalho infantil. Aqui no Distrito Federal, existem dezenas de crianças que estão trabalhando no lixo, uma realidade que havia sido erradicada. Havia sido erradicada no governo Cristóvão, a participação do trabalho infantil nos lixões ou no lixão de Brasília. Hoje, existem dezenas de crianças trabalhando no lixo, uma das formas mais degradantes de trabalho infantil, aliada à exploração sexual. Portanto, senhor presidente, estamos aqui para dizer que se puna e se investigue o doutor Flores e que se rompa esse contrato com a Qualix e se estabeleça a licitação. E eu encerro dizendo que os servidores da carreira tributária têm o apoio da bancada do partido. E só encerro, senhor presidente, dizendo que os servidores da carreira tributária têm um apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores no seu pleito e achamos que esta sessão deve ser encerrada, se convocar uma sessão extraordinária e para que possamos apreciar o projeto que é justo, que reajusta diversas gratificações desses servidores e faz com que eles tenham um salário ou uma remuneração mais próxima do relevante serviço que prestam para esta cidade. Portanto, senhor presidente, estamos de acordo, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, de que possamos estar em sessão extraordinária votando o projeto para que possamos fazer justiça a este segmento do serviço público. Com a palavra, o deputado Chico Vigilante. Eu não vou usar o chiclete de novo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso, senhor presidente, que existe um erro que a gente precisa reparar, e isso vale para o conjunto dos legislativos brasileiros, desde a Câmara Federal, passando as câmaras legislativas, a Assembleia Legislativa e as câmaras de vereadores, que é, no que tange a reajuste de servidores, só o chefe do executivo pode encaminhar os projetos. Isso é um erro. Porque se dependesse de nós, deputados, o reajuste dos servidores da carreira fazendária do Distrito Federal já teria saído há muito tempo. Porque se nós verificarmos a qualidade do serviço que é prestado por esses trabalhadores, o nível de arrecadação que aumentou no Distrito Federal, é um negócio assustador. Vocês já imaginaram se vocês recebessem por produtividade o quanto que estariam bem remunerados hoje? Infelizmente, vocês colaboram com os auditores e com os fiscais, trabalham no sentido que sem a parte que é executada por vocês não tem arrecadação, é bom que se diga, e geralmente o reconhecimento só passa para os auditores e para os fiscais. Então é importante que se diga que isso é uma cadeia, portanto é uma corrente, portanto todos estão integrados e vocês são um elo fundamental dessa corrente. Sem vocês, esse trabalho não funcionaria. Logo, nós estamos aqui, mesmo que tardiamente, para votar esse projeto encaminhado pelo Executivo, que ainda é insuficiente, é bom que se diga. Ainda é insuficiente, mas é o que eles encaminharam, como a gente não pode alterar, vamos votar isso daí que foi encaminhado. Para pelo menos vocês terem um Natal mais tranquilo, né? Porque o que eu sei de todos os servidores, eu conheço poucos servidores que não estão devendo ao BRB. Né? Está todo mundo pregado no cheque especial. Quem sabe vai conseguir, sabe, pagar, porque os bancos, na verdade, hoje são grandes agiotas, né? Vivem, e eles acham bom quando a gente entra no cheque especial, por necessidade que a gente tem, porque aí eles passam a lucrar ainda mais e a gente passa a ser mais arrochado. Então, nós estamos aqui, no que depender de mim,
e da bancada do Partido dos Trabalhadores vamos votar esse projeto. Mas, deputado Chico Florestas, Vossa Excelência que preside essa sessão nesse momento, eu tinha me inscrito hoje também para falar sobre o lixo. Porque eu moro no setor PSU, e moro no PSU desde que o PSU existe. Eu fui deputado federal por 2 mandatos e fiz questão de continuar morando no PSU para ajudar a melhorar o setor PSU. Agora sou deputado distrital e continuo morando lá. Portanto, eu não posso concordar com essa lógica do governo de agredir a nossa população da Ceilândia, colocando o lixo hospitalar a céu aberto lá no nosso local de moradia. Mas, deputado Chico Florestas, ainda fizeram pior. Vossa Excelência, que é um homem preocupado, deputado Chico Florestas, Vossa Excelência, que é um homem preocupado com o meio ambiente, sabe o que a Qualis está fazendo agora? Ela está pegando o chorume daquela vala que eles cavaram lá na usina do lixo do PSU, para colocar o lixo hospitalar. Eles estão recolhendo o chorume em caminhão-tanque e despejando na tubulação da galeria de esgoto e da galeria de águas pluviais do Distrito Federal. Nós constatamos o fato, foi denunciado para o IBAMA e, felizmente, o companheiro Palhares, que é o superintendente do IBAMA no Distrito Federal, conseguiu pegar um dos caminhões que estava despejando o chorume na boca de água pluvial, deputado Chico? Em águas pluviais. Estava lá depositando. Apreendeu o caminhão, se Vossa Excelência quiser até olhar, o caminhão está preso, está recolhido ali na frona, está lá preso. Outra medida importante que o IBAMA tomou a partir de hoje, eles estão recolhendo todos os caminhões que estão jogando entulho no meio dos descampados no Distrito Federal. Portanto, todos os caminhões que estão jogando entulho estão sendo recolhidos. É uma operação desencadeada pelo IBAMA que eu acho muito importante, porque tem que ter o local para colocar os dejetos e não transformar todo o espaço no Distrito Federal como um grande depósito de dejeto. Portanto, quero aqui parabenizar esse trabalho que está sendo feito pelo IBAMA, dizer que nós estamos numa luta para retirar aquela usina de lixo lá do setor PSU. Ela tem que ser posta no outro canto e não ficar lá contaminando o ar, contaminando o meio ambiente e agora contaminando o lençol freático da nossa cidade lá da Ceilândia e da nossa região lá do PSU. Portanto, eu quero concluir mais uma vez, deputado Chico Florestas, dizendo que espero que as lideranças aqui acertem para que Vossa Excelência possa encerrar imediatamente a sessão. Convocar a sessão extraordinária para que a gente vote imediatamente o projeto desses trabalhadores honrados e dignos que estão aqui esperando pelo nosso trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada Érica. Questão de ordem, senhor presidente. Mas antes de formulá-la, apenas dizer que nós tivemos a oportunidade de ver, no que diz respeito à Qualix, que o lixo hospitalar estava sendo coletado com caminhões de coleta comum. Convencional, exatamente. Convencional. E que aquele lixo hospitalar contaminado, portanto, que tem que ser vedado o caminhão, escorria pelas ruas do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, aumentava o risco de infecção por parte dos trabalhadores que ali estavam. Mas queria dizer ao senhor presidente que, do ponto de vista da pauta, nós estamos de acordo que seja votado o projeto dos técnicos da carreira tributária em uma sessão extraordinária, porque ele não consta da pauta. Entretanto, senhor presidente, gostaria também de dizer que nós temos acordo em votar o item 11, o item 12, temos acordo, não há polêmica, de votar o item 11, o item 12, o item 9, o item 9, o item 11, o item 12, o item 13, o item 14. Nós temos acordo em votar e votamos sem nenhum problema, estamos de acordo com os projetos que ora trancam a pauta de iniciativa do Executivo. Esses itens estamos de acordo, outros itens temos algumas emendas para apresentar e outros já temos uma posição firmada, contrário, mas não há mais o que se discutir. Estamos prontos para votar, não vamos votar favoráveis, não é? E o item 14 estamos a favor também, o item 13, o item 14, o item 12,
O item 11 e o item 9 estamos absolutamente de acordo em votar e podemos fazê-lo sem grandes discussões, que as discussões já foram exauridas nos fóruns respectivos, particularmente no Colégio de Líder. Peço ao deputado Wilson Lima, secretário da mesa, para proceder à chamada dos senhores parlamentares para a verificação de quórum. Chamada dos parlamentares. Deputado Augusto Braga. Deputado Augusto Braga. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Aguinaldo Jesus. Presente. Deputado Elcio Machado, presente. Deputado Alete Sampaio. Deputado Alete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Era Cocai, presente. Deputado Euridio Brito, presente. Deputado Expedito Bandeira, presente. Deputado Venise Long. Deputado Venise Long. Deputado João de Deus, presente. Deputado Zé Edmar. Sempre presente. Tem. Deputado Zé Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Maria da Guia, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu.